Bom dia ou boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos. A moderação é uma das mais importantes características de um verdadeiro cristão. Vocês sabiam que Deus é o autor de moderação? Vejamos algumas escrituras que, inicialmente, vou cobrir algumas escrituras que vão fazer vocês pensar um bocadinho. E depois quero abordar acerca da necessidade de sermos moderados em 4 áreas da nossa vida. E na última vou então dedicar um bocadinho mais tempo a várias escrituras acerca dessa moderação nessa 4ª área da nossa vida. Então vou começar primeiro dando uma escritura simplesmente para fazer vocês pensar. E essa é em Juízes. Em Juízes capítulo 9 vê-se uma situação que Abimeleque, no versículo 1, filho de Jerubal, foi a Siquém, aos irmãos de sua mãe, e falou-lhes a toda a geração da casa do pai da sua mãe, dizendo: Falai, peço-vos, que aos ouvidos de todos os cidadãos de Siquém, qual é melhor para vós, que 70 homens, todos os filhos de Zerubabal, dominem sobre vós, ou que um homem sobre vós domine? E então ele fez, digamos assim, uma cilada para ele vir a ser o rei, ou o governante, e matou os outros irmãos todos dele. Vemos aqui que matou todos, e vê-se aí no versículo 5 de 9:5, capítulo 9, versículo 5, e vai à casa de seu pai, a Ofra, e matou os seus irmãos, os filhos de Jerubal, 70 homens, sobre uma pedra. Porém, Jotão, o filho menor de Jerubal, ficou porque se tinha escondido. E depois vê-se, mais tarde, Jotão deu uma parábola a falar acerca de, por exemplo, as árvores começaram, é uma parábola, não é? Assim, as árvores se juntaram para decidir quem seria o rei. E depois fala assim acerca da oliveira, no versículo 9. E depois a oliveira disse: não, eu não vou deixar a minha responsabilidade de dar as olivas para, como diz assim, a minha gordura, que Deus e os homens em mim prezam, e em vez de fazer a minha obra que Deus me deu, a responsabilidade, como vemos, isto é uma parábola, irmãos, eu iria pairar sobre as árvores. E depois disse à figueira, mesma coisa. E a figueira disse: não, eu não vou deixar de fazer isso. E depois veio à videira, que produz uvas. E diz assim, a videira: deixaria o meu mosto que alegra a Deus e aos homens. Isto é, o vinho que alegra a Deus e aos homens. E depois a parábola continua acerca do espinheiro, e essa é uma história interessante. Mas parte desta parábola é um ponto interessante aqui, que diz que a videira produz o seu mosto que alegra a Deus e aos homens. Isto às vezes pode ser uma coisa que algumas pessoas ficam assim espantadas de ouvir. Mas eu estou a falar, o meu sermão hoje é acerca do tema de moderação. Moderação é extremamente importante. Vejamos outro exemplo aqui em Atos, capítulo 17. Em Atos, capítulo 17, vemos aqui a situação das pessoas em Tessalónica, e depois vemos aqui, começando no versículo 4, e alguns deles creram e juntaram-se com Paulo e Silas, e também uma grande multidão de gregos religiosos, e não poucas mulheres principais. Mas os judeus desobedientes, movidos de inveja,
tomaram consigo alguns homens perversos. Vê-se aqui que há uma falta de moderação. Começaram a ter um desequilíbrio nas suas ações. Tomaram consigo alguns homens perversos dentre os vadios e, juntando o povo, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jasson, procuravam trazê-los para junto do povo. E, não os achando, trouxeram Jasson e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando: estes que têm alvoroçado o mundo chegaram também aqui. E então vê-se aqui que houve, digamos assim, uma rebelião, uma demonstração enorme na cidade, que, de uma maneira que se vê hoje nas ruas públicas, pessoas a fazerem demonstrações e que não têm moderação na maneira como estão a agir. O mundo hoje em dia, irmãos, está de pernas para o ar. E quando nós, ou algum de nós, vai pôr uma coisa direita, cria um mundo que o mundo fica todo agitado contra essa pessoa que está a pôr uma coisa direita. Não estou a dizer que essa pessoa esteja 100% correta em tudo, mas simplesmente estou a dizer que se uma pessoa quiser pôr uma coisa direita neste mundo que está tudo de pernas para o ar, vai ser uma agitação enorme. E vocês veem isso na sociedade hoje em dia, porque não há moderação, não há uma mente sã, uma mente equilibrada, irmãos. Vejamos também em Romanos capítulo 14. Em Romanos capítulo 14. Vemos aqui no versículo 21 a 23, Romanos 14, versículo 21 a 23, e diz assim: bom é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outras coisas em que o teu irmão tropece. Sim, se qualquer coisa que você fizer vai tropeçar o irmão, então seria melhor você não fazer isso. Não está a dizer que não pode fazer isso, mas não faça isso à frente do irmão para tropeçar o irmão, ofender o irmão. Ou se escandalize, ou se enfraqueça. Tens tu fé? Tenha em ti, mesmo diante de Deus. Bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. Tomem nota bem. Bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. Quer dizer, bem-aventurado aquele que é moderado, que tem uma moderação. Ora, não pense, irmãos, que se você está a ficar mais moderado, não pense que está a fazer algo errado. Sim, pode ser que uma pessoa esteja a fazer coisas erradas. Não estou a aprovar fazer coisas erradas, por favor. Mas o que eu estou a dizer é: precisamos de ter uma vida moderada. E o Espírito de Deus é um espírito de moderação. É de um equilíbrio, de um balanço, equilíbrio na nossa vida. Vejam, por exemplo, aqui em Romanos capítulo 1, vemos que as pessoas estavam completamente pecaminosas. Vejam aqui no versículo 18, Romanos capítulo 1, versículo 18. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Vê-se isso na sociedade, irmãos. Portanto, o que de Deus se pode conhecer nele se manifesta porque Deus lhe manifestou. Porque as coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem claramente e se veem pelas coisas que são criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Em outras palavras, irmãos, o mundo está a dar 1001 desculpas para serem desobedientes e quebrar as leis de Deus. Mas Deus se manifesta através da criação. O seu poder, o seu eterno poder, a sua divindade se entendem através das coisas que foram criadas. E estas pessoas um dia, quando se vão estar à frente de Jesus Cristo, não vão ter desculpas.
são inexcusáveis, porque sabem melhor. Sabem melhor. E por isso diz, porquanto, tendo conhecido a Deus e não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Falaram muito, muitas coisas incorretas e se desviaram completamente da verdade. Irmãos, precisamos de ter um equilíbrio em tudo que fazemos. E ao fim desta secção, Paulo, nesta carta aos Romanos, diz, no versículo 32 deste capítulo 1, os quais, conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de morte, os quais coisas praticam, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também se agradam dos que as fazem. Estou a encorajar as pessoas a fazer a mesma coisa. Irmãos, o mundo tem uma mente pecaminosa e rejeitam a Deus. Precisamos de ter um equilíbrio, uma moderação na nossa vida para não sermos afetados pelo mundão. Mas, por outro lado, não quer dizer que porque o mundo está a puxar tanto para um lado, não devemos então puxar imediatamente para o extremo oposto. Não, temos que ter uma moderação, um espírito de moderação, uma vida bem equilibrada. Isso é que é importante. E por isso lemos em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo... Vamos começar a ler do versículo... 2 Timóteo, capítulo 1, do versículo 6, por cujo motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Irmãos, nós recebemos o Espírito Santo pela imposição das mãos após o batismo. E Paulo está aqui a dizer a Timóteo para despertar esse dom de Deus, que é o Espírito de Deus, que ele recebeu, que ele tem dentro dele, e que nós, que fomos batizados e após o batismo, recebemos a imposição das mãos pela autoridade de Jesus Cristo, porque ele nos deu a autoridade para fazer isso, se a pessoa de facto se arrependeu e se estamos a atuar pela autoridade de Jesus Cristo. Porque depois diz, no versículo 7, porque Deus não nos deu o espírito de temor. O espírito de Deus não é um espírito de temor, de medo, mas de força, de amor e de moderação. Deus é o autor de moderação. Deus é que nos dá moderação através do seu Espírito Santo. E nós, irmãos, precisamos desenvolver uma boa consciência, um bom coração puro, usando o Espírito de Deus, sendo moderados. Vejam em 1 Timóteo, capítulo 1, 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 5, que diz assim, ora, o fim do mandamento, o propósito da lei de Deus, dos princípios, das instruções, dos ensinos de Deus, é o amor pelos irmãos, de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Irmãos, o propósito da lei é termos amor com um coração puro e uma boa consciência. Irmãos, isto é ser moderado, com uma fé que não é fingida, é uma atitude de boa consciência, de moderação do Espírito Santo de Deus. Mas o que se passa hoje em dia, as pessoas seguem doutrinas demónicas, ensinos demónicos. Vejam em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1.
Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos, que é hoje, irmãos, apostarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demónios. Irmãos, há tantas doutrinas demónicas à volta de nós hoje em dia, e as pessoas estão a dar ouvidos a isso. O mundo está de pernas para o ar, irmãos. O mundo está de pernas para o ar. Nós temos que desenvolver doutrina sã, moderada, equilibrada, sã. Não é extremista de um lado ou para o outro, mas é saudável, é sã. Vejam em Tito, capítulo 2. Tito, capítulo 2, começando no versículo 1. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Precisamos de falar o que convém de acordo com uma doutrina sã, uma doutrina moderada, equilibrada, saudável. Não é um extremo ou outro extremo. E por isso diz, os velhos sejam sóbrios, graves, prudentes, sãos na fé, no amor e na paciência. As mulheres, semelhantemente, sejam sérias no seu viver, como convém a santas, não caluniadoras, não dando a muito vinho, mestres no bem, para que ensinem as mulheres novas em serem prudentes, a amarem seus maridos, a amarem seus filhos, uma vida sã, uma vida equilibrada, uma vida moderada, de acordo com os princípios, com as leis de Deus. Exorta semelhantemente os jovens a que sejam moderados. E tudo te dá, por exemplo, de boas obras na doutrina, mostra incorrupção, gravidade, sinceridade. Linguagem sã e irrepreensível. Sã. Doutrina sã. Linguagem sã. Para que o adversário se envergonhe e não tendo nenhum mal que dizer de vós. Irmãos, precisamos de trabalhar, de esforçarmos a desenvolver uma doutrina sã, uma fé sã, sãos na fé, como lemos no versículo 2, uma doutrina sã, como lemos no versículo 1, e também uma sã palavra, uma maneira sã de falar. E por isso, irmãos, linguagem sã e irrepreensível, como lemos no versículo 8. Vejam também em 2 Timóteo, capítulo 2. 2 Timóteo, capítulo 2, começando no versículo 14. Diz assim, traz essas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor que não tenham contendas de palavras. Não tenham contendas de palavras que para nada aproveitam. Que para nada aproveitam. E são para a perversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. E a palavra desses ruirá como gangrena. Irmãos, precisamos de ter cuidado para não nos desviarmos da verdade. Versículo 22 diz assim, foge também das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor, a paz, com os que com um coração puro, são, saudável, invocam o Senhor. Rejeita as questões loucas e sem instrução, sabendo que produzem contendas.
E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo em que à vontade dele estão presos. Irmãos, a chave para termos ou desenvolvermos moderação é sermos obedientes à lei de Deus. Temos que ser obedientes à lei de Deus. E por isso, como eu mencionei ao início, eu quero abordar 4 áreas da sua vida em que devemos ser moderados. O primeiro é a ser moderados socialmente. Jesus Cristo interagiu com pessoas a todos os níveis da sociedade. E vejam, por exemplo, aqui um exemplo em Lucas, capítulo 2, em que vê-se que ele esteve com pessoas, a vários níveis, e ele então disse às pessoas, olha, saiam daqui, mas disse gentilmente, e vê-se aqui no Lucas capítulo 2, versículo 51. Vê-se aqui que ele estava a dizer, Lucas capítulo 2, versículo 51. Vê-se aí que ele vê-se aqui que estava uma pessoa, que estava um homem que estava com preocupação, que estavam a procurar por Jesus Cristo, e Jesus Cristo foi com eles e foi para José e diz assim em Lucas 2, 51, e desceu com eles e foi para a Nazaré e era-lhes sujeito, e a sua mãe guardava no seu coração todas estas coisas. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e para com os homens. Ele, embora tivesse estado no templo e só tinha 12 anos, e ele, as pessoas ficaram assim preocupadas acerca dele, os pais, e não compreendiam o que ele estava a dizer, mas ele então foi com eles, foi sujeito aos pais, mas vê-se que ele cresceu em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e para com os homens. Vê-se aí que Jesus Cristo, desde uma idade pequena, sabia ser moderado socialmente para ser recebido de uma maneira graciosa, não só por Deus, mas por todas as pessoas da sociedade. Outro ponto de moderação que precisamos de nos esforçar é fisicamente. Em 1 Timóteo capítulo 4, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 8, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 8, vemos, porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas aproveita. Nós temos de ser moderados fisicamente. Sim, o exercício corporal para pouco aproveita, mas aproveita. E por isso precisamos de ser moderados fisicamente. Mas ainda mais que isso, temos que ser moderados mentalmente e espiritualmente. E essas são as 2 outras áreas que eu quero mencionar. Temos de ser equilibrados, moderados mentalmente. Quando falamos com pessoas, quando
encontramos situações emocionais, não permita estar em grandes períodos de emoção ou depressão ou negatividade, aonde possas pensa no positivo. Sim, eu reconheço que a ansiedade e depressão, muitas vezes, são para lá do que podemos controlar. Mas a Bíblia diz, na realidade, pensa no que é bom, pensa no que é positivo, pensa no que é de construção, construtivo, para edificar. Se estivermos a pensar nisso continuamente, isso ajuda a nós a vencer a ansiedade e a depressão. Sim, uma vez mais, não estou a dizer, se você tem uma doença, que siga as precauções necessárias que sejam adequadas para você. Mas está reconhecido por muitos médicos digamos assim, de função, de doenças funcionais do corpo, reconhecem que se o corpo está numa mentalidade tão negativa que o sistema do corpo que chamam parasimpático, esse sistema do corpo parasimpático, que está controlando automaticamente as nossas reações físicas, que acabamos por ficar doentes. E não há nada de medicamentos que possamos tomar que nos faça bem, porque estamos nesta disposição mental tão negativa que o sistema automático do corpo parasimpático torna-se a lutar contra a sua própria qualidade física, boa qualidade física. E por isso precisamos ser moderados mentalmente, porque afeta a nossa vida física e saúde. Afeta. E o último ponto na nossa vida que eu quero mencionar acerca de moderação é uma moderação espiritual. Temos de ser moderados espiritualmente. Quero que leiam comigo, se faz favor, Eclesiastes. Eclesiastes, capítulo 7, versículo 16. Não sejas demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio, porque destruirias a ti mesmo. E não sejas demasiadamente ímpio, nem sejas louco, porque morrerias fora do teu tempo. Palavras que fazem pensar, não é? Quer dizer, não sejas demasiadamente justo. Está a dizer que, eu estou a perguntar, está a dizer que devemos desobedecer às leis de Deus? Não. Mas precisamos ter uma abordagem de acordo com a justiça de Deus e não com a nossa autojustiça, que se pode tornar demasiadamente justa, que pode ser um exagero. Porque a justiça de Deus é moderada. Não estou a dizer que podem quebrar as leis de Deus. Mas estou a dizer que não põe pesos na lei para ser autojusto. E por isso, precisamos ser moderados, equilibrados espiritualmente. É muito importante sermos moderados espiritualmente. Quero dedicar um bocadinho de tempo agora a este ponto de moderação espiritual. E para isso eu quero
abordar, ou que vocês olhem para Efésios, capítulo 4. Efésios, capítulo 4. Efésios, capítulo 4, é um capítulo muito interessante, porque deixem-me dar um resumo breve de Efésios nos primeiros 3 capítulos. O tema principal da Epístola aos Efésios, que é uma das epístolas que Paulo escreveu da prisão, o tema principal desta epístola é de que todos temos que entender que recebemos benções espirituais do céu. Recebemos benções espirituais do céu. Isso vê-se no capítulo 1, versículo 3. O bendito Deus Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as benções espirituais nos celestiais. Sim, a palavra lugar está em itálico, que não está no original, e por isso, através de Cristo, Deus nos abençoa com muitas benções espirituais. Várias benções espirituais. O Espírito Santo de Deus, mas a redenção, o perdão dos nossos pecados, a redenção, a justificação, a justiça de Deus, isto são benções espirituais. Mas Deus nos dá isto tudo porque Ele decidiu, antes da fundação do mundo, como lê no versículo 4, que nós viéssemos a ser santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Para quê? Para que nós venhamos a ser filhos e filhas de Deus. Porque Deus nos destinou a humanidade, os homens e as mulheres, para serem filhos e filhas de Deus através de Jesus Cristo. Isso é o beneplácito da sua vontade, como diz no versículo 5. Isto é a vontade de Deus para conosco. Isso é um grande louvor que Deus nos faz através de Jesus Cristo, isto é, no amado, pelo qual temos a redenção pelo seu sangue, temos uma benção espiritual, temos a remissão das ofensas e várias riquezas espirituais através de Cristo, que Ele faz abundar em você e enosco com toda a sabedoria e prudência. Uma vez mais, moderação, prudência. E depois Ele nos revelou o mistério da sua vontade. E qual é o mistério da vontade dele? O mistério da vontade dele é que todos nós venhamos a ser uma família. A família de Deus. Por isso é que diz, uma vez mais, no versículo 11, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que fez todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. A vontade de Deus é para, com o fim, como diz no versículo 12, de sermos para louvor da glória de Deus, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Os outros virão depois. Mas nós somos chamados primeiro, hoje, em Cristo. E através disso, Deus nos deu a garantia. Se fomos selados com a garantia, que diz assim, que é o penhor da nossa herança, versículo 14, a garantia, que é o Espírito Santo. E o Espírito Santo, irmãos, nos ajuda a vencer as fraquezas da carne. E depois ele continua a explicar-nos, no capítulo 2 e no capítulo 3, que esta benção não é só para os judeus ou israelitas, é para os gentios também. E isto é um mistério que o mundo não entendia e não entende. Isto é um mistério que o mundo não entende. E ele então está a falar dessa salvação que é para os judeus e para os gentios, que isso
É o que se vê no capítulo 2. E é por causa da graça de Deus, através de Jesus Cristo, que nos é dado esse plano. E depois, no capítulo 3, disse Paulo que a Paulo foi dado a responsabilidade de pregar este entendimento, este mistério, que é segundo o eterno propósito de Deus, como lê em capítulo 3, versículo 11. O eterno propósito de Deus é de nós virmos a ser filhos e filhas de Deus. Termos a glória de Deus. Portanto, vos peço, no versículo 13, que não desfaleceis nas minhas tribulações por vós, que é a vossa glória. O nosso destino, irmãos, é virmos a ter a natureza divina. É de nós movermos da natureza carnal para a natureza divina, para nós movermos do velho homem para o novo homem. E Deus nos dá essa ajuda. Como? Como? Então ele vai explicar no capítulo 4. No capítulo 4. Porque ele está a dizer que precisamos estar a trabalhar com toda a humildade e mansidão, em longanimidade, suportando uns aos outros em amor. Capítulo 4, versículo 2. Procurando o quê? A unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Precisamos ter a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. E depois ele diz, irmãos, por causa disso, Deus deu à igreja o ministério, os ministros, como lê no versículo 11, de capítulo 4. Ele deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. Para quê? Para o aperfeiçoamento dos santos. Para a obra de servir. Não é de serem ministros, mas para servir. De serem servos. A palavra aí é diáconos, que é de onde vem a palavra de diácono, que é para servir. Para quê? Para edificar o corpo de Cristo, que é a Igreja de Deus. Então vemos aqui que em Efésios está a falar. Deus nos dá promessas celestiais enormes. Deus tem um eterno propósito para nós, para sermos da família dele. E isso não é só para os judeus, mas é para os gentios também. E isto é de graça, desde que nós nos arrependamos, desde que nós façamos esse compromisso. Mas é de graça. Mas é condicional, mas é de graça. Ora, para nos ajudar neste caminho, Deus nos deu os ministros. Como lemos ao fim do versículo 11, de capítulo 4. Para o aperfeiçoamento dos irmãos na igreja, dos santos. Até, versículo 13, até que todos nós cheguemos à unidade da fé. Que todos nós cheguemos a esta unidade. E ao conhecimento do Filho de Deus. A homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Queridos irmãos, o propósito é que Deus quer que todos nós cheguemos à unidade da fé, à unidade do conhecimento de Cristo, para que nós venhamos a ser um homem perfeito, à estatura completa de Cristo. Porquê? Para não sermos atirados como meninos inconstantes, como diz no versículo 14, por todo o vento de doutrina demónica, mas somos moderados. Somos moderados espiritualmente, seguindo a verdade em amor. Não é olhar a verdade com um extremo e magoar as pessoas. Quando dizemos isso, dizemos palavras duras para magoar as pessoas. Não. Trabalhamos nisto para crescermos em amor.
falarmos a verdade em amor. Para crescermos de acordo com a cabeça da igreja que é Cristo, da qual, da cabeça, todo o corpo recebe auxílio e conforme cada um de nós faz a sua parte no corpo, coopera um com o outro, faz o aumento, o crescimento do corpo, isto é, da igreja, para a edificação da igreja em amor. É o que lemos no versículo 16. E por isso, irmãos, vemos aqui em Efésios que precisamos ter uma moderação espiritual. E como é que podemos ter esta moderação espiritual? Podemos ter esta moderação espiritual quando a nossa mente é renovada. Lê-se aí no versículo 23. E vos renoveis no espírito da vossa mente. Por isso é que diz, temos que despojar do velho homem, lê-se isso no versículo 22, e no versículo 24 temos que nos revestir do novo homem. Ok? Ora, o que quer dizer isso? Isso só é possível quando a nossa mente é transformada com o Espírito Santo de Deus. Porque estamos a renovar o espírito da nossa mente, que é o espírito do homem no homem, com o Espírito de Deus, que é a semente de Deus, que é a semente divina, que é esta essência de Deus, que é este DNA espiritual, entre aspas, digamos assim, de Deus, que se junta com o espírito do homem no homem. Então a nossa mente está a ser renovada. Isto é a lavagem do espírito. Não só a regeneração do espírito, mas a lavagem do espírito através do espírito, que é esta água viva, porque o Espírito de Deus é que é a água viva. E então isto muda a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de ser, para sermos moderados, equilibrados espiritualmente. Irmãos, isto é muito importante. É muito importante. E por isso é que depois diz, dá exemplos desta moderação do velho homem e do novo homem, entre os versículos 25 a 32 do capítulo 4, dá exemplos do velho homem e do novo homem. E por isso está a dizer, deixai a mentira e falem a verdade. O velho homem, o novo homem. Irai-vos e não pequeis, para que não se ponha o sol sobre a vossa ira. Interessante que no versículo 26 a palavra irai-vos é uma palavra grega e sobre a vossa ira é outra palavra grega. Quer dizer que irai-vos, isto é, fiquem assim mais, digamos assim, perturbados, assim mais agitados, sensibilizados com o que está a acontecer à nossa volta, mas não permitem que isso cresça a uma ira forte para se deitarem com esta ira emocional que se torna algo desequilibrado. Muito emocional, que depois conduz à amargura, conduz a não gostar da outra pessoa, a ter maus pensamentos acerca da outra pessoa e conduz até a uma atitude de não conseguir perdoar a outra pessoa. E depois, está claro, conduz a problemas de saúde. Afeta o coração, afeta as emoções, afeta várias coisas. E por isso, irmãos, precisamos de ser moderados espiritualmente. E por isso é que diz no versículo 30, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados. Sim, eu mencionei há pouco, somos selados, que é o penhor da nossa salvação, que é o Espírito Santo de Deus. Deus nos deu este Espírito.
que é, digamos assim, a mentalidade de Deus, é a mente de Deus, é esta emoção de Deus que está em nós, que nos está a encorajar a fazer as coisas certas, equilibradas, moderadas. E quando nós ficamos desequilibrados, desmoderados, não temos moderação, não temos doutrina sã, não temos linguagem sã, Deus fica triste. Estamos a entristecer, digamos assim, a essência de Deus que está em nós. E então estamos a apagar, digamos assim, esta essência de Deus em nós. E é perigoso, irmãos, porque se isso continua, pode chegar ao ponto de causarmos uma blasfémia contra o Espírito de Deus. Porque o Espírito de Deus é o poder de Deus para nos ajudar a vencer. E se nós rejeitamos o poder de Deus para nos ajudar a vencer, como é que poderemos vencer? Por isso, irmãos, cuidado. E por isso, neste ponto de moderação, sim, temos de ser moderados socialmente. Como vimos, Cristo, desde 12 anos, já era equilibrado com todos os homens, teve graça de todos os homens, era equilibrado socialmente. Temos de ser moderados ou equilibrados fisicamente, uma dieta correta, boa comida, equilibrada, limpeza, higiene na maneira que fazemos as coisas, lavando as mãos, não comendo coisas imundas, isso tudo parte desses princípios. Fazer exercício físico, também ser moderados mentalmente, não permitir que tenhamos pensamentos negativos, que a coisa chega a uma grande ansiedade e depressão. E precisamos ser moderados espiritualmente, reconhecendo que Deus tem um grande propósito para nós. Deus nos dá benções espirituais do céu, começando com a vida do seu próprio Filho, para nós, que nos deu, mas também nos dá a redenção, a remissão dos nossos pecados, nos dá o Espírito Santo de Deus, que é a força dele, a energia dele, a mentalidade dele, a essência dele, para nós vencermos a fraqueza da carne. Irmãos, por isso temos que usar isso para renovar a nossa mente. Para quê? Para espiritualmente sermos moderados. Irmãos, através desta moderação, demonstramos uma fidelidade a Deus e ao corpo de Cristo, que é a Igreja de Deus. Irmãos, esta moderação é um exemplo que Deus se apraza com. É algo que é muito agradável a Deus. Irmãos, Deus quer que você viva uma vida moderada. Satanás quer que você viva uma vida completamente desequilibrada, em excesso de um ou do outro lado. Então, irmãos, faço esta pergunta. Você, então, vai ser moderado na sua vida? Lembre-se que Deus é o autor da moderação.